Agradeço a todos os bravos guerreiros que estão aqui nessa sexta-feira. E já sem mais delongas... Oi? E já sem mais delongas, eu vou passar... hoje nós vamos ter a conferência do Cláudio Vieira, e quem vai fazer a mediação é a doutora e tradutora brasileira, Luísa Destra. Pessoal, só um recado, para depois quem quiser adquirir os livros, o Vieira trouxe 2 livros, que é Estranhas Experiências e Outros Poemas, e A Verdadeira História do Século XX, eles estão sendo vendidos por R$30. E tem esse que é Cláudio Vieira, Universo Onírico e Surrealista em Terras Brasileiras, o Henrique Duarte Neto, que vai ser por 20. Então, ao final do evento, quem quiser adquirir, é só vir aqui e já pegar o autógrafo do livro. Obrigado e boa conferência. Boa tarde a todos. Bom, então, como a Edu comentou, eu sou a Luísa, eu sou ex-aluna do programa, defendi a tese no fim de 2016. E aí me coube, então, hoje a tarefa de apresentar o poeta que nós admiramos. Eu agradeço muito vocês por terem me convidado para fazer isso. Bom, o Cláudio, ele não é só bastante conhecido no nosso mundo das letras, enfim, das agitações culturais, mas ele também está bastante perto aqui de todos nós, porque ele defendeu aqui nesta faculdade, no departamento, né, mas no programa de estudos comparados de literatura de língua portuguesa, em 2007, a tese de doutorado, que é Um Obscuro Encanto, Gnose, Gnosticismo e a Poesia Moderna, que discute a presença do gnosticismo em um conjunto relativamente amplo aí de poetas, né, que inclui o Blake, o Baudelaire, o Rimbaud, para citar alguns estrangeiros, e entre os de língua portuguesa, Fernando Pessoa e Hilda Hilst. Se eu não me engano, esse trabalho deu origem ao livro, né, que foi publicado pela Civilização Brasileira. Eu vou pedir a paciência de vocês que foram, já está me faltando aqui, vou falar devagarzinho. Cláudio, está faltando para mim a informação sobre o seu pós-doutorado. Você fez aqui, né? E concluiu em que ano? 2017? 2011. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu fiz uma pasta de quem eu sou. Aliás, você já pode abrir na subpasta. Eu separei aqui alguns títulos para... Aqui está quem eu sou. Não, deixa na subpasta geral. Isso. Eu separei aqui para citar para vocês, então, o livro de estreia de poemas do Cláudio, de 64, que é Anotações para um Apocalipse. Está ali, Anotações para. E os poemas mais recentes, que é A Verdadeira História do Século XX de 2016, que está aqui à venda. Mas eu queria mencionar também, né, o ensaio Geração Beat, de 2009, e o livro de crônicas Dias Ácidos, Noites Lisérgicas, que vai ser lançado no dia 6 de abril, no Choque Cultural. É isso, né? E é isso. Então, tem alguns títulos aqui que depois vocês podem conversar comigo para adquirir. Eu queria lembrar também que o Cláudio, ele é tradutor das obras completas do Lautréamont e que ele traduziu vários autores, entre eles o Bukowski e o Ginsberg. Estou fazendo essa seleção rápida e breve das publicações, mas eu queria ressaltar assim, que o universo de autores, né, que fazem parte aí da constelação e do percurso intelectual do Cláudio são autores que estão entre a geração beat e o surrealismo. Pensei em tocar num assunto, antes de passar a palavra para o Cláudio, só para ficar no nosso horizonte, que é, vou chamar assim, uma crise pela qual vem passando o nosso mercado da cultura, porque é um debate que o Cláudio vem protagonizando, né, publicando coisas no blog e no Facebook, e talvez valha a pena, então, a gente aqui, como universidade, pensar um pouco sobre isso. Eu acho que a gente está num momento que reúne o pior dos dois mundos, né, que a cultura é um mercado, pautada pela competição, todas as dificuldades impostas por um mercado de fato,
onde não circula o dinheiro, né? Então, mesmo quando a gente tem muita energia para publicar, escrever, fazer oficinas e trabalhar, as coisas podem ficar muito complicadas, assim. Então, acho que na universidade a gente não está num espaço privilegiado em relação a isso, né? Tem todas as dificuldades também, mas talvez valha a pena a gente aproveitar esse espaço para pensar um pouquinho em construir coisas diferentes, enfim, outras alternativas de todo mundo trabalhar junto. Até porque o seminário é uma oportunidade importante para isso, né? Quando a gente senta, discute e conversa, conhece o trabalho do outro, enfim. Aí entra um horizonte de formas mais coletivas de fazer o nosso trabalho, menos competitivas. Então, assim, para não terminar essa introdução num tom muito sombrio, mas falando das oportunidades que a gente tem para construir algo diferente, eu queria sublinhar que o Cláudio traz para a gente essa linhagem poética que se ergue contra a racionalidade instrumental, né? Que ele tem essa aposta na imaginação como uma possibilidade de criar formas mais interessantes de existência, né? Então é isso. Ele vai fazer uma apresentação, depois a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, participarem. Obrigado, Luísa. Parabéns pela organização do ciclo e muito obrigado pelo convite. Bom, eu fiz essa subpasta de quem eu sou, né? Tenho os livros que a Luísa citou. Eu devia ter posto a capa do próximo, que vai ser lançado sábado que vem, não esse o outro, que é o livro de crônicas Dias Ácidos, Noites Lisérgicas, né? Mas, enfim, a gente esquece das coisas, eu sou distraído. Quer dizer, aqui tem os meus livros de poesia, tem a tradução do Lautréamont, tem um troço que eu adicionei porque eu acho bonito como epígrafe. Abre onde está escrito o trecho. Eu achei, eu estava vendo Cláudio Willer no Google, né, para preparar uma coisa por aqui, achei isso, achei bonito e incluí, né? Pode voltar para a pasta. Aí também tem uma matéria da revista Germina, Poesia e Sedução. Tem essa do Estadão, né? Bom, no Google vocês vão achar bastante coisa, né? Meu problema não é a falta de material na internet. Agora, esse de Poesia e Sedução, revista Germina, tem a entrevista comigo, agora esse troço Poesia e Sedução pegou. Quer dizer, várias pessoas me perguntaram, quer dizer que poesia e sedução, e tá bom. É evidente, né? Tinha um colega meu de trabalho que era muito ativo, digamos, em relacionamento com mulheres. Aí eu falei, olha, é uma pena você ser prosador e não poeta, né? Aí que você ia ver uma coisa, o que ia acontecer. Agora, vamos aos poemas. É a pasta principal. É o poema que abre meu livro. Vocês podem ver que eu sou irônico, né? A verdadeira história do século XX, e é um poema curto. É só para dizer como eu escrevo, né? A verdadeira história do século XX. Contemplação, estrela no fundo do mar. Você, véu de gaze azulada roçando suave aterro. Furacão, rose. Perfeição, parábola de perfumes. Lâmina, a mente alucinada. Gruta, você e os arcanos da natureza. Matemática do sonho, esta nuvem. Gelo, explosão de relâmpagos. Essa solidez, essa presença, capinha ao vento, rápidos, passando à frente, babando. E também sombra de árvore
montanha inteiramente nossa, intimidade sorridente no calor da tarde, íris, o nome da flor, o seio ao sol. Quanta coisa você fez que eu visse, o acaso nos transportava e poderíamos ir a qualquer lugar. O mundo tinha janelas abertas e tudo era a primeira vez. Gnose do redemoinho foi o que soubemos. Bom, são analogias, né? Pensamento analógico, a ideia da imagem poética como aproximação de realidades diferentes, né? Tal como formulada pelo Pierre Verdi, e que é um pilar do surrealismo, né? Você rodou o poema todo, vai até embaixo dele, né? Para o pessoal ver tudo que eu falei. Isso. Agora, o que aconteceu? Essas imagens, né, primeiramente, me ocorreram e eu fui anotando. Eu podia seguir indefinidamente fazendo esse jogo de termos, categorias ou realidades diferentes com dois pontos um entre o outro, né? Mas aí eu estaria sendo cerebral, construtivista, entende? Quer dizer, eu escrevi enquanto se manifestaram ou me apareceram essas imagens. Aí, quando parou o fluxo, digamos assim, de inspiração, eu parei e dei esse fecho bonito, né? Gnose do redemoinho e tal, né? Vamos à série Cinemas. É outro processo de criação. Cinemas. Segue. Tem um para o Carlão Reichenbach, grande cineasta e meu amigo, né? Além da minha participação no filme Demência, teve um outro filme anterior, que depois quase que desapareceu na filmografia dele, Ilha dos Prazeres ou algo assim, que é um pessoal numa casa de campo, muito parecido com uma casa de campo de um amigo nosso que a gente frequentava. Chega alguém, olha, eu trouxe uma coisa boa para vocês lerem, e mostra um exemplar do meu Jardins da Provocação. Eu achei lindo isso. Agora, esse poema sobre o Alfred Hitchcock, por exemplo, eu estava assistindo televisão. Aí passou o documentário sobre o centenário do Hitchcock. Enquanto eu ia assistindo, quando chegou naquelas cenas mais intensas do Vertigo, Um Corpo que Cai, que é um dos meus filmes prediletos, me vieram à mente essas imagens. Quer dizer, na verdade eu estou falando de mim, né? Me pus na posição de quem estava assistindo o filme pela primeira vez, quando eu tinha o quê? Uns 18 anos, né? Eu fiquei maravilhado. O filme, o Vertigo do Hitchcock, daria palestras sobre o Hitchcock, falei algo nas palestras que eu dei sobre surrealismo e cinema. O Vertigo, eu fiquei maravilhado a primeira vez que eu vi. Foi um fracasso. O Hitchcock se recuperou com Psicose, né, que foi um sucesso. Mas o Vertigo foi mal. Hoje em dia está catalogado entre os 10 melhores filmes jamais feitos, né? Eu sempre amei as imagens, mas eu queria mesmo era ser um narrador, modo de assemelhar-me ao cineasta da vertigem. E foi assim que senti o desejo de escrever sobre o mistério do rosto daquela mulher que segue ao encontro do aventureiro, que a cada dia tem que reiniciar a dolorosa caminhada rumo à torre, à esquina, à margem, ao centro, a fatal reconquista da felicidade a dois, quando tão pouco importa o abismo, pois a vida
passa depressa demais. E só queríamos um momento, um único instante nosso, e agora sou eu, aquele que mergulha no frio oceano da paixão. Agora sou eu, aquele que caminha cego e surdo através do estrondo da revelação, do clarão, da imensidão para sempre prisioneiro dessa história da vida, com o risco permanente de um passo em falso. E agora sou eu, para quem as fachadas de São Francisco se fecham em círculos. Cuidado, olhe bem, o efêmero está aí. É preciso desvendar, desvencilhar-se, para saber quem fui, o que sou. Cuidado! Quer dizer, na verdade, eu reproduzi os sentimentos de quando eu assisti esse filme, né? Quer dizer, traduzidos em imagens poéticas. Persona, segue em frente, desce até o persona. Isso. Também, todos eles, tipo ligar a televisão, achar alguma coisa boa para ver, estava passando Persona, que veio a tradução mais cretina da história das traduções cretinas de filmes no Brasil, né? Quando duas mulheres pecam, pecam coisa nenhuma, não tem nada, né? E aí, olha, o Bergman às vezes é chato, se vocês querem saber. Às vezes ele pesa. Eu gosto muito do começo de Fanny Alexander e daquele acerto de contas dele com a moral protestante. Gosto de muito mais coisas. É claro que aquele filme medieval, como é que chama mesmo? Aquele sujeito que do Cavaleiro que canta a morte e tal, é maravilhoso. Quer dizer, bom, é um tremendo de um artista de todo modo. Agora, Persona é um filme muito estranho, porque é a Bibi Anderson e daqui a pouco eu lembro o nome da outra atriz, e uma delas não fala, né? Uma atriz que não fala mais, e aí contrata uma acompanhante e as duas ficam numa casa de campo, né? E a história toda, e ela vai continuar não falando até o fim do filme. E a outra tentando se aproximar, estabelecer um relacionamento e tal. E é tudo muito vago, muito estranho, né? Aí, quando passou de novo na TV, eu fiquei capturado pela beleza daquelas imagens. Outro dia, eu liguei o Film and Arts, estava passando um documentário sobre o Bergman. E colocando como filme central o Persona, justamente por ser mais enigmático, porque ele não dá explicações para o leitor, quer dizer, no fim a acompanhante volta ou acaba e pronto, né? Então, não tem nada a não ser o silêncio e a tentativa de se comunicar. Os monólogos, sempre os monólogos, são como sonhos que flutuam, profundos atraem. Eles repetem que a condição humana é um modo da indecisão ou um pedido de desculpas por estar aí. O sonho desesperançado de ser, vertigens. E também aquela elegância das coisas realizadas na década de 1960, assim como a perfeita linguagem das mãos e os rostos com a limpidez das piscinas ao sol. Isso é cinema tátil, criado para ser percebido pelos sentidos secretos da imaginação. A tela produz palavras, fogo negro, insolação, ancestral, vertigem. Eu sou a tela. Agradeço ao diretor por inspirar-me o mais hermético dos meus poemas. É que é o mais hermético dos filmes do Bergman, né? Quer dizer, depois desse poema, reassistam Persona. É fácil baixar, né? No YouTube deve... Deixa eu ver o que mais que eu selecionei de meu. Cinemas, verdadeiras anotações de viagem, autobiografia. Os poetas paulistas. Enganar leitores. Ou de como enganar leitores. Gosto de fazer isso.
dos meus poemas, eu vou mostrar isso, é rigorosamente factual. São coisas que aconteceram. Eu havia marcado um encontro. Isso foi começo da década de 2000, de alguém que eu tinha acabado de conhecer. Marcamos de ir assistir a Teogonia do Exíodo, que estava passando no... como é que chama mesmo? Não é o Corpus Nome, no Sátiros, né? E aí, depois da Teogonia, o meu carro estava no estacionamento da Praça Roosevelt e caímos nos braços um do outro, né? Aí, eu intitulei de Os Poetas Paulistas, com o que mais de um leitor já relacionou com aquele ambiente de poetas novíssimos, década de 1960, Massa Ono, Roberto Piva, a Turma da Gente, aquela agitação poética toda. Depois vocês podem, inclusive, fazer mais perguntas a respeito, né? Que foi realmente algo seminal, né? O poema, só quando for impossível traduzir um estado interior de outro modo, só quando for preciso dizer algo inexprimível, como o cheiro do café expresso que tomava conta da Praça Roosevelt a provocar um retorno a invernos de outras cidades. E para transmitir como foi aquela encenação da Teogonia, do poema sobre os mitos arcaicos, o Torrano, né, que acho que continua lecionando aqui, fez uma linda tradução da Teogonia, além de ele ser um excelente poeta. Do poema sobre os mitos arcaicos, a vida e a morte, o fim e o recomeço, como etapas do mesmo ciclo luminoso, pois a terra, aquela noite, era um bólido que atravessava acelerado o universo e uma torrente de chuva. As gotas da noite na partitura dos minutos, estampada no para-brisas. Uma tempestade nos encerra no centro do planeta, que tem a forma de uma garagem subterrânea. O estacionamento da Praça Roosevelt devidamente poetizado, né? E os poemas são escritos assim, de madrugada, para dizer que nossos dentes são sensuais, nossas mãos são tão leves, nossos corpos se tocam, o vazio é perfeito e o mar está em nós. Agora, devo habituar-me a inesperadas proporções e novas simetrias de estarmos juntos, pois nós nos tornamos a extensão de um texto de frases entrecortadas sobre o alvor fugidio, esse clarão que nos separa do amanhecer de um dia seguinte, quando o cheiro de outro corpo, o seu, me acompanhar e vier acrescentar-se à minha biografia. Como podem ver, é rigorosamente descritivo, exceto, é evidente que eu botei umas imagens poéticas, quer dizer, as gotas da noite na partitura dos minutos estampado no para-brisas, é que mesmo no estacionamento estava batendo água no para-brisas, foi uma tempestade tanto, né? Quer dizer, aí vieram, digamos assim, umas imagens poéticas, não é? Vamos ver o que mais volta para o arquivo principal. Vamos falar do outro livro, do anterior. Eu devia ter numerado, né? Poética, põe no Poética. Esse poema tem uma história divertida. Quer dizer, também é rigorosamente factual. Foi uma noite em que eu encontrei, conheci alguém. Agora, o final dele, aí eu li no Festival de Poesia de Medellín, bruta festival, 100 poetas, 100 apresentações em grupo e individuais, e um final monumental, num anfiteatro enorme que fizeram numa montanha, serra, não sei o que tem lá, né? Medellín é uma bela cidade, tem as coisas do Botero, museu, eu me apresentei também naquele museu, né?
Aí tinha aquela multidão, e eu tinha lido esse poema numa das apresentações. Deixa eu ler o poema e depois eu conto a história de Medellín. Poética. Então é isso, quando achamos que vivemos estranhas experiências, a vida como um filme passando ou faísca saltando de um núcleo, não propriamente a experiência amorosa, porém aquilo que a precede e que é a concretude carregada de tudo. A cidade, refluindo para sua hora noturna, e todos indo para casa, ou então marcando encontros improváveis e absurdos, burburinho da multidão circulando pelo centro e pelos bairros, enquanto as lojas fecham, mas ainda estão iluminadas, os loucos discursando pelas esquinas, a umidade da chuva que ainda não passou, até mesmo a lembrança da noite anterior no quarto, revolvendo-nos em carícias, e mais nosso encontro na morna escuridão de um bar, ora confessional expondo as sucessivas camadas do que tem a ver, onde a proximidade dos corpos confunde tudo, palavra e beijo, gesto e carícia, tudo gravado no ar, e não o fazemos por vontade própria, mas por atavismo. 2. A sensação de estar aí mesmo, harmonia não necessariamente cósmica, plenitude muito pouco mística, porém simples proximidade da aberrante experiência de viver. Cadê se fosse aula de, sei lá, retórica estilística e tal, ia perguntar quantos paradoxos que tem até aqui, né? Algo como calor sentido ao lado de uma corja. Talvez devesse viajar, ou melhor, ser levado pela viagem, carregar tudo junto, deixar-se conduzir consigo mesmo, ao penetrar no opalino aquário. Isso tem a ver com estarmos juntos e sentir o mundo na temperatura do corpo, enquanto lá fora, longe, muito longe, tudo é outra coisa. Então, o poema é despreocupação. Bom, eu li devidamente em portunhol, em Medellín, numa das apresentações. Aí eu estava naquela apresentação final, aí tocou um celular, quer dizer, estavam dando na televisão, e alguém que estava assistindo pela TV telefonou para alguém que estava no público e que veio falar comigo, e que vinha a ser esse alguém que telefonou, uma moça, que me contou o seguinte, que ela escrevia, era poeta, depois mandou poemas, e estava travada, não estava conseguindo escrever, e aí essa ideia de que o poema é despreocupação, de certa forma liberou, quer dizer, ela conseguiu terminar o poema e continuar escrevendo. Eu achei lindo o episódio. Anotações de viagem. Praia na Ilha. O poema seguinte. Outro que é rigorosamente factual. Esse foi em 1981, eu tinha acabado de lançar o Jardins da Provocação, aí fomos eu e minha namorada passar uns dias em Florianópolis, e naquela época a Praia Mole era inteiramente deserta, a gente estava hospedado na Lagoa da Conceição, né? Aí, enquanto estávamos na praia, me ocorreu o poema, felizmente eu tinha como anotar. É curioso porque tem um intertexto. Bom, é assim que eu gosto, ninguém por perto, só acolchoado de areia macia estendido entre as dunas, onde o esforço de andar transforma os passos em gestos voltados para baixo, do caldeirão, onde se debate a fumegante cordoalha. Vocês conhecem a Praia Mole? É muita onda, é forte, quer dizer, entrar no mar e é gélido,
né? Mesmo no verão. Labirinto de convulsões, vazio atravessado por espasmos, novelos de tentáculos de espuma de correnteza polar e as mãos de gelo que apertam a garganta e deslizam pelo ventre. Pode ver que é rigorosamente descritivo, né? Eu estou contando como é que é aquela praia, né? São as labaredas do mar, ganchos fincados nas costas para nos arrastar ao fundo. Penetrar nesse abismo é navegar o dorso da morte, transformar a consciência em pátio de ventanias. Mas, no entanto, não somos daqui, viemos de muito longe para descobrir a derradeira praia deserta no costão oceânico da ilha, cercada por muralhas de vento e claridade, onde cobertores de maresias são estendidos sobre nossos corpos mansamente reclinados sobre a pele dourada do tempo. Isso é depois a gente tomando sol na areia, né? Vocês veem que eu fiz uma inversão aqui, né? Quer dizer, não é a pele dourada do tempo, é a pele dourada da gente deitado naquele sol, né? O gozado é que eu não sou daqui, eu vim de longe e tal, que é a música do Caetano da década anterior, ficou me soando por alguma razão enquanto eu estava lá, então eu botei ela no poema, né? Eu fiz um intertexto parecido com um outro poema, esse é de Rio de Janeiro, Carta. É na mesma série, é o poema seguinte do Anotações. Isso. O Beccheroni é autor, é um belo artista plástico, escultor, e que me deu aquela capa bonita do Jardins da Provocação, né? Ajudou a transformar o livro, muito esgotado, evidentemente, em peça de colecionador, né? Ele queria que eu escrevesse livro, fez um livro de gravuras e poemas sobre lugares. Então ele queria um poema sobre o Rio de Janeiro para uma gravura, uma criação visual dele de Rio de Janeiro. Eu não escrevo poema a pedidos. Duas coisas que eu não faço: memorizar, infelizmente. O Pira era bom nisso, tinha uma memória incrível, né? Quer dizer, ele lia poemas e retinha na memória. Infelizmente eu não consigo. E a outra coisa, me propor um tema e eu escrever sobre ele. Aí eu juntei pedaços de um poema, algo que eu tinha escrito realmente no Rio de Janeiro. Eu estava com meus primos alemães, a gente foi na Urca, não é? Naquela época era Concha Verde, aí deu intertexto de novo com Caetano, Frenetic Dancing Days, que era o lugar onde era antes, e aquela minha amiga, aquela pessoa próxima, eu achava que era um pouco a tigresa do Caetano, não é? E no dia seguinte fomos caminhar aquele trecho de Ipanema Leblon, né? Ficamos caminhando e conversando. Então, basicamente, o poema é o relato daquele dia e com um acréscimo que é para o Beccheroni e para o livro dele, não é? Ao artista plástico Elvio Beccheroni apropos seu livro Log de Memória. Você me pede para escrever para seu livro de gravura, quer que fale do Rio de Janeiro e conte histórias de lugares e viagens e memórias. Talvez, qualquer coisa, como em 1979, eu chegava ao Rio de Janeiro pelo caminho do litoral, pelas praias do Rio Santos, trazia, eram meus primos alemães, então vão conhecer Brasil e tal, então saímos do Guarujá, paramos numa daquelas praias antes de São Sebastião, passamos um dia lá e depois um dia em Paraty,
quer dizer, eles tiveram uma viagem tanto, né? Obviamente, em 1979 não era tão assim como está agora, né? E aí ainda rodamos pelo Rio de Janeiro, levei eles para o Concha Verde, tinha um show do Luiz Melodia, belo músico, com meia dúzia de gatos pingados, demorou 1 hora e pouco para começar. O Luiz Melodia tinha aquele hábito de deixar o público esperando e provavelmente ficar se preparando e só entrar em cena a hora que ele se sentisse, digamos assim, calibrado, né? Mas aquela noite ele foi bom, ele estava jazzístico, né? O Melodia ele tem tanto samba, né? Típico, quanto bossa, tropicália e uma música bem jazzística, e que eu aprecio bastante, né? Onde é que eu estava? Como aquela noite no alto da Urca, então chamava-se Concha Verde, e antes chamava-se Frenetic Dancing Days, que é como Caetano diz na música, ele não diz frenetic, ele diz frenetic. Ela tentava convencer-me de que as luzes da cidade eram olhos dourados que piscavam na neblina, e eu concordava que havia ruídos de mar ressoando no bojo da nossa loucura. Qualquer coisa, como aquele dia inteiro passado a caminhar na praia, impulsionava-nos certa atração pelo sublime, e nós nos entretínhamos a decifrar a errante caligrafia do tempo, nervosamente rabiscada na pauta das ondas, até que punhais de nuvens arcaicas, emoldurando o entardecer, viessem se cravar em nosso infinito e sentíssemos os cabelos da noite crescendo vagarosamente, pois a escuridão havia chegado para reclinar-se em seu colchão de maresias. Então, entre a onda e o lampejo da onda, entrevimos o perfil em chamas dos nossos corpos. Entre o vivido e o não vivido, o traço cambiante da arrebentação. Entre os ruídos do mar e os ruídos da cidade, a complicada geometria de nossos silêncios e o inesperado perfume de jasmins. Por mim, nunca mais sairia dali, ficaria por lá mesmo, para sempre percorrendo a praia, a acompanhar a insofrida inquietação dos astros, presos às suas órbitas. Mas acabamos nos perdendo entre redomas de luz amarela de Mercúrio, nos confusos labirintos de um jardim, é aquele jardim que separa Ipanema de Leblon, né? Que tem um canal. E há tantas histórias a serem contadas, e você me pede que escreva sobre o Rio de Janeiro, mas não existem cidades. São nossas viagens que criam roteiros, mapas de superfície luminosa, como esses em seus quadros, reflexo do céu mais estrelado de Samarcanda, do límpido entardecer florentino, o outono transparente de São Paulo, mais inquietante névoa de Nova York, lampejos dourados de um campo lombardo, seu poente animado pelo sopro da planície. As cidades não existem. Só os encontros são reais, as prolongadas conversas, capazes de transformar qualquer lugar em praia deserta ao anoitecer. Só existe o diálogo, nossa primitiva capacidade de nos sentar ao redor da mesa para atravessar a noite contando histórias de viagens, descobertas, visões, com a candura de garotos trocando figurinhas, investidos, porém, da nossa identidade de bruxos, fazendo soar seu tambor noturno, sabendo nos observarmos o tempo todo, de relance, pelo rosto insônia do belo. O Beccheroni não poderia reclamar de falta de poema. O poema seguinte da série também tem história. Ruínas Romanas. Eu estava em Roma. Me convidaram, a mim, um amigo meu e um excelente poeta, Antônio Fernando Franceschi, para uma sessão de poetas brasileiros, a Márcia Teófilo, uma poeta brasileira radicada em Roma, e a Maria Lúcia Verdi, que trabalhava no setor cultural da embaixada, né? Então, Piazza Navona, auditório do consulado, Roma,
bem 2 poetas, não se sabe de onde e tal, e qualquer coisa assim, dá notícia no jornal e junto umas 30 pessoas, para minha surpresa, né? Eu gostei de, antes de entrar naquela embaixada, realmente um belo lugar, a gente ficar tomando frascate num daqueles bares de Piazza Navona, em frente, fazendo cara de quem estava em Roma, né? Para fazer cara de quem está em Roma, você tem que beber aquele vinhozinho frascate, o branco, que é tipicamente romano, né? Ficar sentadão, de pernas estendidas, naqueles bares de mesa, no caso não na calçada, mas na praça, né? No dia seguinte, era dia livre, eu fui passear, passei ao longo fui a pé, de onde a gente estava, aquela Piazza Campo de Fiori, o lugar onde queimaram vivo o Giordano Bruno, né? Muito histórico o lugar, né? Saí de lá, desci e fui caminhando, eu nunca tinha estado lá, ao longo daquelas ruínas majestosas do Senado Romano e tal, que sobrou até o Coliseu, né? Um dos passeios obrigatórios de Roma, né? O outro é a Roma Barroca, que você vai a pé até a Fontana di Trevi e tal, né? Aí, felizmente, eu estava com o meu bloquinho de anotações, então enquanto eu andava e olhava aquilo, né? Séculos e séculos de história, né? E quantas histórias, ia fazendo anotações. Começa quantos poetas já não estiveram aqui. Agora, alguns anos depois, eu sabia que outros poetas tinham escrito sobre Roma e tal. O Nelson Ascher prepara uma antologia de poemas traduzidos, em que ele fez uma sessão de todos os poetas que escreveram, ou principais poetas que escreveram sobre as mesmas ruínas romanas. Goethe, Locke Byron, e antes, acho que desde Ausone, os poetas da decadência romana, poetas medievais, né? Aí eu percebi que, sem eu conhecer, ou talvez tendo alguma vez lido algum deles, eu tinha feito um intertexto com essa série de poemas, uma relação intertextual com esses poetas que também haviam escrito sobre as mesmas ruínas, né? Obviamente, poesia é emoção, por mais que João Cabral divergisse, né? Grande poeta, enfim, patrono dos poetas inteligentes, mas ele achava que não. É evidente que então a similaridade da emoção resultou em poemas semelhantes. Poemas semelhantes, porra, Goethe, Lord Byron, enfim, né? Mas com alguma afinidade aqui. Ruínas romanas. Quantos poetas já não estiveram aqui? Quantos poetas já não escreveram sobre a ofuscante aniquilação diante desses dramáticos perfis minerais tão próximos da pedra original, do barro anterior à pó? Coisas reduzidas a não mais que montanha, quase natureza. Coisas na fronteira da mão que trabalha, do vento, da água. Aqui ressoam os silvos do vento. Aqui ecoa ensandecida a voz do oco do cabo, da fresta, silêncio matizado de sussurros. E agora, eu também sou um dos que enxergam o uniforme, o monstruoso passado. Foram os escultores do avesso que as reduziram a isso. Os autores do cruel teorema que nos condena ao presente e repete que nada sabemos, nada vale a pena, pois passado e futuro só existem como passo para a informe eternidade. A custo divisamos lá fora a realidade logo ali, logo aqui. Outro lugar onde existiremos menos ainda. Nós é que somos os fantasmas. E a solidez é o que está aí, nas ruínas, que não param de repetir que isto, nada, é tudo que temos. Quer dizer, esses outros poetas,
que me precederam tiveram a mesma sensação diante das ruínas de algo que já foi, aconteceu e tal, e ficou aquilo, né? E é chocante, dá uma sensação vertiginosa, né? Que, pô, a gente está aqui, mas isso não significa nada, né? Quer dizer, o saldo é um grande vazio e, ao mesmo tempo, um vazio deslumbrante, né? Quer dizer, é dos lugares mais bonitos do mundo, com certeza. Para completar, aí a gente pode conversar ainda, vamos fazer um pouco de erotismo. Eu separei mais alguma coisa, tem um poema ironizando concretistas, tem mais alguma coisa, mas tem um poema sobre o qual eu já falei aqui há alguns anos atrás, o dos corpos, para demonstrar que o que eu escrevo é poesia automática. Mas vamos fazer erotismo, aí eu concluo e a gente conversa, tá? Poemas para ler em voz alta. É paradoxal, porque são poemas de intimismo lírico. Eu vou pegar só os 3 últimos, o terceiro, o quarto e o quinto. A colcha era verde e a lâmpada azulada. Costumavam ouvir músicas lentas e suaves. Repito, é tudo descritivo. Achavam que a estante repleta de livros tinha um ar solene e gostavam disso, de qualquer coisa que sugerisse um ambiente sobrenatural. Eram rápidos, muito rápidos em seus jogos intelectuais. Serviam-se em taças transbordantes, borbulhantes, e tudo era praticado com uma certa indiferença, com a naturalidade de há tanto tempo havermos nos habituado a estar juntos, a ficar nus, a nos beijar na boca e nos deitar sobre a colcha verde do sofá, a luz azul da lâmpada, ao lado da estante de livros, compondo um clima de ritual, sugestão de coisa esotérica. De certo, olhavam-se e ficavam de voltar a encontrar-se outro dia. As noites passavam depressa. O que eu gosto nesse poema, entre outras coisas, a mudança de o que mesmo, de sujeito, né? Quer dizer, eu passo do nós para o eles, né? Ou vice-versa, né? Quer dizer, para mostrar que as duas coisas se confundem, né? Nossos hábitos delicados e perversos, nossas diversões meio delinquenciais, meio filosóficas, nossos prazeres íntimos e raros, nossas conversas irisadas de memória, gestos aos poucos se entretecendo na plenitude da nudez familiar, enquanto íamos nos transformando nos pulsantes personagens crepusculares de nossas narrativas, rodeados por um silêncio vivo, um tempo latejante da noite percorrida para não chegar a lugar nenhum. Durante o dia éramos simples mortais. Isso de fecho de poema, fechar um poema é fazer o poema praticamente, né? É decisivo. O mestre, para mim, de fechar poemas bem, tem vários, né? Drummond, né? E tal, né? Mas é o Paul Éluard, quer dizer, reconhecido como enorme poeta e principalmente como um cara que sabia fechar poemas. Releiam, existe uma antologia brasileira, uma coletânea de Paul Éluard, preparado pelo Zé Paulo Paes, que infelizmente sumiu, né? Esse poema aqui é tipo, você lê para auditório e tal, lê em público e te aplaudir no final, né? A epígrafe é do Herberto Helder, poetaço, né? Os lençóis brilhavam como se eu tivesse tomado veneno.
É hora de dizer claramente como são as coisas. Você abre suas portas, suas pernas, seus braços, sua boca, seu corpo. Você se escancara. Eu embarco em você. Eu me engajo, me prendo, me agarro, navego em você. Plano em um jogo de arriscado equilíbrio. Atiro-me em seus abismos. Cingro suavemente sua brisa. Enfrento seus maremotos. Viajo por sua velocidade. Eu me perco no emaranhado do seu pântano, no labirinto de terra e de areia, de água do mar e de água doce. Nós somos o pântano e somos o labirinto. Eu me cego em sua brancura e me alço em sua ondulação. Você é o planeta onde pouso, a nuvem que me envolvo, aura estelar, dissipação de caudas de cometas. Me leva e me conduz nessa dança desarticulada para mais longe, para o alto, para o profundo. Arrasta-me. Amor oxímoro, amor, palavra de paradoxos. A propósito de encerrar bem o poema, né? Bem, quer dizer, o poema em si ele se sustenta e tal, na hora que eu botei esse peso que é paradoxal com relação ao restante, né? Amor, e eu digo que é paradoxal, né? Amor, palavra de paradoxo, né? Tem um último poema da série, que é curto, que eu vou ler pelo seguinte, porque quando eu escrevi eu não entendi. Me veio à mente uma imagem. É preciso que sejamos modernos com amor. Não me saiu da cabeça, aí eu anotei. Aí depois eu escrevi o que vinha antes e depois, né? Seus olhos têm muitas cores que refletem o brilho de cada hora. Estranhas palavras atravessam nossas conversas. É preciso que sejamos modernos com o amor, mas não sei se não recuaremos confundidos diante da visão da nossa crueldade. Quando eu escrevi isso, de que história é essa? É preciso que sejamos modernos com o amor. Eu não tinha lido ainda os textos do Baudelaire sobre modernidade. Aí você pega o que o Baudelaire escreveu sobre modernidade, tudo passa a fazer sentido, né? Porque para o Baudelaire, como ele achava o mundo muito chato, detestava a natureza, porque ele é sempre do mesmo jeito, mas é claro que se for explicar isso para um índio, ele vai te mostrar que não é, que está sempre mudando e acontecendo algo, né? Só que o Baudelaire não era um índio, né? Era um habitante urbano de Paris. Então, o bom era a modernidade, porque muda sempre. Quer dizer, tudo sempre é outra coisa, principalmente na metrópole. Você pega o metrô, desce na estação Consolação da Paulista, você sempre vai ver outras pessoas, outras caras, outros tipos, né? Por mais que a tipologia urbana seja recorrente. Agora, é o mundo da mudança, do pior para o melhor, né? É o mundo da devastação também, é o mundo das ruínas benjaminianas, né? Então, por isso que tem essa ideia da crueldade também. A modernidade, ela é fascinante e ela é terrível. Agora, a experiência amorosa também, né? Pode ser as duas coisas, né? Quer dizer, tem tanta coisa que sublime, tanta coisa que não dá certo, né? Quando você tem um relacionamento. Tinha um outro poema que eu tinha separado, ironizando concretistas, e tem um poema mais longo que eu já expus aqui, sobre como é que eu escrevo, por que é poesia automática ou dos corpos, mas vamos deixar para outra vez. Eu acho mais interessante nós conversarmos e vocês me fazerem perguntas. Tá bom assim? Muito obrigado. Pode só ler esse poema de novo, Cláudio? Pode ler de novo esse poema para a gente acompanhá-lo depois do seu comentário, por favor. Seus olhos têm muitas cores. Quer dizer, isso já é a ideia da modernidade, a mudança, né? Que reflete o brilho de cada hora. Estranhas palavras atravessam nossas conversas. É preciso que sejamos modernos com o amor, mas não sei se não recuaremos confundidos diante da visão da nossa crueldade.